Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é título do Campeonato Brasileiro. Nas rodas entre amigos, nos bares das cidades, em casa, com a família, com os amigos, enfim. Só se fala nisso. Quem será campeão brasileiro em 2024? Será que a disputa está restrita entre Botafogo e Palmeiras? Fortaleza e Flamengo podem ser campeões? Inter e São Paulo ainda estão na briga? Vou mostrar a partir de agora aqui no plantão do Paulinho. Antes dizendo que, pela projeção atual, para conquistar o título, tem que somar 79 pontos, 7-9. Pela projeção, neste exato momento, apenas Botafogo e Palmeiras estão disputando o título. Mas eu vou mostrar agora aqui, no plantão do Paulinho, para você que torce para esses 6 times aqui, o que o seu time tem que fazer até o final da competição e, claro, secando quem está na frente. Quem está mais embaixo da tabela, obviamente, vai ter que secar os que estão mais acima, consequentemente. E quem está mais acima, quanto mais for vencendo, mais vai dificultando aqui o trabalho de quem está mais abaixo, certo? Vamos lá na prática então. Botafogo tem 64 pontos, 19 vitórias, é o líder. Palmeiras tem 61 pontos, 18 vitórias. Fortaleza, 57 pontos, 16 vitórias. Flamengo tem 55 pontos, 16 vitórias. O Inter, 53 pontos, 14 vitórias. E o São Paulo, 51 pontos e 15 vitórias. Muito bem. Se o São Paulo ganhar todos os jogos até o final, faltam 7 rodadas, 7 rodadas para terminar o campeonato, Botafogo chegaria a 85 pontos e 26 vitórias. Palmeiras ganhando todos os jogos, chegaria a 82 pontos e 25 vitórias, tem 3 pontos a menos que o Botafogo. Fortaleza, que tem 7 pontos a menos que o Botafogo, se vencer todos os jogos, vai chegar a 78 pontos e 23 vitórias. Flamengo, que tem 9 pontos a menos que o líder, vencendo os 7 jogos que faltam, chegaria a 76 pontos e 23 vitórias. O Inter tem, no momento, 53 pontos, certo? 11 pontos a menos que o líder Botafogo, que tem 64. Se o Inter vencer todos os jogos até o final, vai chegar em 74 pontos e 21 vitórias. E finalmente São Paulo, que tem 13 pontos a menos que o líder Botafogo, que tem 64. São Paulo vencer os últimos 7 jogos, vai chegar na 38ª rodada com 72 pontos e 22 vitórias. Muito bem. Vou começar a projetar agora, para que vocês vejam a vantagem que tem o Botafogo. Claro, obviamente, né? Para quem está mais abaixo da tabela, porque o Palmeiras está muito próximo do Botafogo. Mas aqui, ó, Fortaleza já está a 7 pontos, o Flamengo já está a 9, o Inter já está a 11, o São Paulo já está a 13 pontos. Para vocês verem a partir de agora o tamanho da vantagem do Botafogo. Mas deixa eu começar primeiramente aqui com o Palmeiras, que é o principal, nesse momento, o principal rival, inimigo do Botafogo na busca pelo título. Lembrando que o Botafogo vai enfrentar 3 adversários na reta final do Brasileiro. Por exemplo, na 36ª rodada, na antepenúltima rodada, pega o Palmeiras em São Paulo. Esse jogo, a rodada está marcada para o dia 1º de dezembro. Só que dia 30 de novembro tem a final da Libertadores da América, do Botafogo com o Galo. Então, provavelmente, o jogo entre Palmeiras e Botafogo será antecipado. Será naquele meio de semana antes da final da Libertadores. Provavelmente aconteça isso. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Ali por volta do dia 27 ou 28. 28 não, mas 26 ou 27 de novembro. Mas tudo bem, isso é uma outra questão. Então, 36ª rodada, antepenúltima rodada, Palmeiras e Botafogo em São Paulo. Aí 37ª rodada, marcada para acontecer em 4 de dezembro, que é uma quarta-feira. Inter e Botafogo no Beira-Rio. E dia 8 de dezembro, um domingo, no Newton Santos, no Rio, Botafogo e São Paulo. Vamos lá. Pegar o Palmeiras aqui. A diferença no momento é de 3 pontos. Eles se enfrentam na antepenúltima rodada, na 36ª rodada em São Paulo. Ok? Não vou colocar aqui derrota do Botafogo para o Palmeiras, porque nesse momento, por exemplo, se o Palmeiras, digamos, se o duelo fosse hoje,
Palmeiras e Botafogo. Palmeiras vencendo o Botafogo, ultrapassaria o Botafogo pelo saldo de gols. Entendeu? Então eu não estou colocando aqui, ó. O que eu estou colocando? Digamos que o Botafogo vence o Palmeiras lá na 36ª rodada, para o Botafogo ser campeão nos outros 6 jogos contra outras equipes, o Botafogo teria que fazer 13 pontos. 13. Entenderam? Digamos que fosse uma vitória hipotética agora contra o Palmeiras, teria que fazer mais 13 pontos que o Palmeiras não alcançaria mais o Botafogo. Digamos que na 36ª rodada aconteça um empate entre Palmeiras e Botafogo. Aí nas outras 6 rodadas contra outros times, se o Botafogo fizer 16 pontos, será campeão, o Palmeiras não consegue mais alcançar a equipe do Botafogo. Então a exigência do Palmeiras é essa. Primeiro tentar descontar esses 3 pontos, ou então, no duelo direto, levar esta paridade de 3 pontos até a 36ª rodada para, em casa, vencer do Botafogo, ultrapassar o Botafogo pelo salto. E aí vão ter mais 2 rodadas para que um dos dois seja o campeão. Deixa eu seguir aqui. Aí vem o Fortaleza. Não tem mais duelo entre Botafogo e Fortaleza. Botafogo tem 64, Fortaleza tem 57. Não tem duelo direto. O Botafogo, nos 7 jogos que tem para disputar até o final da competição, se o Fortaleza vencer os 7, atenção, hein? Se o Fortaleza vencer os 7, vai para 78. O Botafogo tem 64 nesse momento. Se o Botafogo fizer 15 pontos nos últimos 7 jogos, Fortaleza, ganhando todas, não alcança mais a equipe do Botafogo. Certo? Deixa eu seguir. Vamos para o Flamengo, que tem no momento, aqui ó, 9 pontos a menos que o líder Botafogo. Não tem mais duelo entre Botafogo e Flamengo. Flamengo ganhando todas vai a 76 pontos. Botafogo tem 64. 76 e 23 vitórias, ok? Botafogo tem 64. Se o Botafogo fizer 13 pontos, nos 7 jogos que vai disputar, o Flamengo não alcança mais o Botafogo. O Flamengo faz aqui, ó, 21 pontos e não consegue alcançar o Botafogo. Se o Botafogo fizer 13 pontos, vai a 77. E o Flamengo, ganhando todas, vai a 7,6. Então essa é a vantagem de momento do Botafogo sobre o Flamengo. Vamos avançar. Vamos para o Inter, que tem 11 pontos a menos que o Botafogo, 64 a 53. Se o Inter vencer todos os jogos até o final, vai a 74. O Botafogo já tem 64. O Inter iria a 74 pontos e 21 vitórias. Aqui tem duelo direto, pessoal. Vocês vão entender muito bem isso aqui. É na penúltima rodada. Talvez o Botafogo chegue na penúltima rodada, lá na 37ª rodada, para enfrentar o Inter do Beira-Rio, ou o Botafogo já campeão, ou o Inter não tendo mais chance de disputar o título contra o próprio Botafogo. Entenderam? Talvez o Botafogo não seja campeão ainda, esteja disputando o título ou com o Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, não importa contra quem, mas talvez o Inter já esteja fora da disputa. Se não estiver ainda, para que vocês tenham uma ideia, fiz um cálculo, se fosse, digamos, se o jogo fosse hoje, Beira-Rio, Inter e Botafogo. Botafogo perdendo para o Inter, imagine só, hein? Botafogo vai perder para o Inter no Beira-Rio. Mesmo assim, se o Botafogo fizer 10 pontos nos outros 6 jogos, contra outras 6 equipes, o Botafogo não será alcançado mais pelo Inter. Por quê? Fazendo 10 pontos, vai chegar a 74 pontos e 22 vitórias contra 74 e 21 vitórias do Inter. Então, se o Botafogo perder para o Inter no Beira-Rio, se fizer 10 pontos nos outros 6 jogos, o Inter não alcança mais o Botafogo. Se der empate no Beira-Rio entre Inter e Botafogo, imagine só, o Botafogo precisa fazer 7 pontos nos outros 6 jogos contra as outras equipes, que assim o Inter não alcança mais o Botafogo. E se o Botafogo vencer o Inter no Beira-Rio, aí o Botafogo nos outros 6 jogos, tirando o Inter, teria que fazer só 5 pontos. Ganhando do Inter no Beira-Rio e fazendo mais 5 pontos nos outros jogos, o Inter não alcançaria mais a equipe do Botafogo. Tamanha da vantagem do Botafogo sobre o Inter. Agora sobre o São Paulo, vamos lá. Tem São Paulo e Botafogo no Newton Santos, na última rodada, a 38ª rodada. O Morumbi foi no primeiro turno. Botafogo tem 64 contra 51 do São Paulo. São 13 pontos de diferença. Digamos que no Engenhão, Newton Santos, última rodada, o Botafogo perde para o São Paulo. São Paulo 1-0, por exemplo. Mesmo assim, atenção, São Paulo vencendo na última rodada o Botafogo no Newton Santos, o Botafogo nos outros 6 jogos teria que fazer 9 pontos. Perde para o São Paulo, mas faz 9 pontos nos outros 6 jogos contra outras equipes. São Paulo não alcançaria mais o Botafogo.
Empate no Newton Santos entre Botafogo e São Paulo. Botafogo teria que fazer 6 pontos nos outros 6 jogos contra as outras 6 equipes, que São Paulo não alcançaria mais a equipe do Botafogo. E se o Botafogo, digamos, o jogo fosse hoje, no Newton Santos, Botafogo e São Paulo, vitória do Botafogo, 1-0 Botafogo. Aí o Botafogo, nos outros 6 jogos, teria que fazer só 3 pontinhos, só 3, em 6 jogos, que não seria mais alcançado pela equipe de São Paulo. Então, estou mostrando aqui o tamanho da vantagem que tem o Botafogo sobre o São Paulo, o Botafogo sobre o Inter e o Botafogo sobre o Flamengo. Sim, se o Flamengo fizer 100% de aproveitamento até o final, o Botafogo com 13 pontos nos outros 6 jogos garante, pelo menos em relação ao Flamengo, ao título. Fortaleza tem que fazer 15 pontos, já começa a aumentar um pouquinho a exigência. E claro, obviamente, o Palmeiras aqui, que está apenas 3 pontos atrás da equipe do Botafogo. Então, pessoal, pela projeção de momento, projeção do Botafogo é fazer 78 pontos, então 79 é o número mágico para garantir o título. Então, na projeção, Botafogo e Palmeiras disputando o título. Por quê? O Fortaleza no máximo chegaria a 78 aqui, ó. Flamengo 7,5, Inter 7,4, São Paulo 7,2. Ganhando todos os jogos. Então, pela projeção, Botafogo e Palmeiras disputando o título. E pelo que eu mostrei agora aqui, aí não são projeções, são números reais. Você acha que só o Palmeiras pode tirar o título do Botafogo? Ou Fortaleza, Flamengo, Inter e São Paulo ainda brigam pelo título de campeão do Brasil nesta temporada? Quero a sua opinião aqui embaixo nos comentários no Plantão do Paulinho. Tá bom, pessoal? É isso aí, ó. Forte abraço, fui!